impossível. Nada é impossível para Deus, né? Só que nós precisamos aprender alguns princípios. Então, nesta manhã, o pastor Nelson preparou uma palavra chamando o princípio da honra. Diga comigo, o princípio da honra. Porque muitas pessoas querem bênçãos, mas elas não conseguem honrar. Elas só querem honra. Então, existe um princípio para você receber vitória. Eu queria que você fosse comigo lá em 1 Samuel 2, 30. Quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão na internet. Receba o nosso abraço em nome de Jesus. A Divina Maris mandou um testemunho aqui. A gente orou pela Arielle. E graças a Deus, Deus curou ela. Fez 7 meses. Louvado seja Deus. Todos os irmãos recebam um abraço da igreja em nome de Jesus. A palavra diz assim: portanto, Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Opa! Mas o povo não fala que Deus ama todo mundo? Cuidado esse negócio de você falar que Jesus te ama, hein? Presta atenção, vou ler de novo, para não dar confusão na cabeça. Portanto, Yahvé, o Deus de Israel, Yahvé, o Senhor, declara, solenemente, prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara, longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam, igualmente serão tratados com desprezo. O princípio fundamental de que Deus honra quem o honra e despreza quem o despreza. Isso é um princípio. É um conceito que você precisa ter para a tua vida espiritual. É um conceito. Esse conceito indica que a obediência, a consagração e o foco em Deus atraem sua honra e favor, enquanto o desrespeito resultará em consequências negativas, revertendo promessas e destruindo posições, como visto aqui no julgamento da casa de Eli. Deus prometeu para Eli que a família dele ministraria no altar de Deus e seria uma grande bênção. Porém, houve uma consequência: a falta de honra para com Deus pelos filhos de Eli. Ofni e Finéias, eles levaram o desprezo, a destruição, as bênçãos e os privilégios recebidos. Às vezes você recebe bênçãos de Deus e você não valoriza Deus. Vou te dizer uma coisa para você: você não vai sair do teu lugar. Então, tem pessoas que falam assim: ai pastor, eu não entendo, minha vida não vai para frente. Eu não entendo, as coisas não acontecem. Aquela pessoa lá não é cristã, ela não vai na igreja, mas as coisas vão bem para ela. Sabe por quê? Porque ela é inteligente. Ela consegue coisas que às vezes o cristão não consegue. Ela não tem a salvação, ela não tem um Deus Todo-Poderoso, mas ela tem inteligência. Porém, às vezes, tem pessoas que não estão na igreja que honram mais a Deus do que aqueles que estão sentados no banco da igreja. Eu acho interessante que uma pessoa saiu da nossa igreja, né? E ele falou assim para mim: pastor, eu vou sair da igreja, eu amo essa igreja, mas eu vou sair daqui porque eu fui numa outra igreja, lá longe, lá na zona Morumbi, fui lá naquela igreja, e lá, os jovens são todos santos. Eu falei: parabéns, vai mesmo, porque nossa igreja não é todo mundo santo não, inclusive eu não sou santo. Pode ir. Aí foi para a igreja. Irmãos, tudo é princípio de honra. Eu falei: ó, eu te honro, vai na paz e tal. E aí, depois de alguns tempos, descobriram que o pastor do jovem
ia para a casa de prostituição. Mas não era tudo santo? O povo não era tudo santo? O que eu quero te dizer? Eu orei, inclusive, pelo pastor, porque eu nem conheço ele, mas eu orei. Por quê? Porque é uma prova, é uma luta muito grande. Quanto mais Deus te dá, mais Ele te cobra, igreja. Eu também não estou julgando, estou falando para você o seguinte: a perspectiva de santidade é muito diferente na cabeça de cada pessoa. Tem pessoas que se escondem atrás de uma Bíblia. Tem pessoas que querem mostrar uma santidade que não existe. Isso, o que Deus está falando? O que eu quero é que você me honre. Como é que você honra a Deus? Você mostrando para Deus quem você é de verdade. Não é atrás de uma casca. Então, tem pessoas que querem viver uma coisa, uma mentira. Então, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles viviam uma mentira. Porque eles não obedeciam a Deus, eles tinham uma promessa. Mas eles faziam do altar algo que Deus abominava. Ou seja, eles perderam a honra. Irmãos, você não pode ficar preocupado com um monte de gente, uma igreja lotada que não cabe mais gente naquele lugar. O que interessa não é isso. O que interessa é o que sai do altar, o que sai daquele lugar, o que Deus faz naquele lugar. O que Deus faz? O que Deus opera? O Espírito Santo está ali. Obediência e consagração. Ser honrado por Deus requer um compromisso prático de obedecer. Os princípios de Deus, se consagrar, colocar Deus em primeiro lugar, especialmente em tempos de tentação. Ou seja, todo mundo é tentado. Não, pastor, eu sou santo, santo do santo. Irmão, toma vergonha na tua cara. Quanto mais o cara se diz muito espiritual, foi o que eu tentei falar para o irmão. Quanto mais o lugar tenta ser muito espiritual, mais perigoso é. Porque se começa a se transformar numa mentira. Então eu quero, nesta hora, nesse momento, eu quero mostrar para vocês uma aplicação. Existe um negócio chamado ação e reação. É um princípio de causa e efeito. Honrar a Deus atrai a presença, o favor, enquanto o desprezo afasta e resulta em aflição e perda. Irmãos, a vida espiritual é coisa muito séria. Você precisa avaliar a tua vida, as tuas atitudes, as tuas prioridades. Incentivar uma vida de santidade e devoção. Qual é o propósito? Alinhar os desejos do coração. Presta atenção. Deus de milagre. Deus de milagre. Eu creio em Deus de milagre. Presta atenção. Eu ainda não comecei a pregar, ainda vou passar aqui os pontos que nós vamos tratar. O Deus de milagre. Alinhar os desejos do coração com a vontade de Deus. Isso é fundamental para receber a sua resposta em milagres. Pois Ele só honra aqueles que buscam o seu propósito. Alinha os desejos do seu coração com os desejos de Deus para a tua vida. Aí você vai conseguir chegar lá. Então vamos lá. Tem vários aqui, não sei se a gente vai conseguir falar todos, mas o primeiro princípio para receber honra é o primeiro. Vamos ver qual que a gente já passou aqui, né? Primeiro princípio, arrependimento. Igreja que não prega arrependimento não é a igreja de Jesus, porque Jesus pregou a história toda dele e arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ninguém chega ao reino de Deus sem arrependimento. Você pode estar no pecado que você tiver, você pode estar na dificuldade que você tiver. Se você se arrepender, chega o reino. Mas arrependimento de verdade.
Quando uma pessoa reconhece que pecou, se entristece sinceramente e decide mudar de vida, isso alegra o coração de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aonde você peca, é onde Deus vai te usar no futuro para abençoar outras pessoas. Se você tem problema no casamento, Deus vai te usar no casamento. Se você tem problema com droga, Deus vai te usar com droga. Se você tem problema com pornografia, Deus vai te ajudar a tirar gente da pornografia. Se você tem problema com a cachaça, com a cerveja, com o Danone, Deus vai te usar para você abençoar a pessoa que gosta do Danone. Porque é assim que Deus faz, Deus transforma. Mas qual que é a inteligência? É você não julgar a pessoa. É você falar, eu já estive aí, já nesse lugar. Só que agora eu estou livre. Eu estou liberto. Você pode se libertar também. Não é jogar peso, você vai para o inferno. Não é isso, irmão. Isso aí está por fora, viu? Nunca pregue isso. Irmão, você vai para o inferno, viu? Você não pode falar a ninguém que vai para o céu, vai para o inferno. Isso aí é só Deus que tem o ticket. Você só vai falar, muda de vida, irmão. Muda de vida, muda de história. Então, primeira coisa, diga comigo, arrependimento. O arrependimento verdadeiro é uma atitude humilde que reconhece a santidade de Deus. Vamos lá em Ezequiel 18:32, rapidinho. Porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma o Senhor, Yahvé, o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vive. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele tem prazer na tua vitória. Então, primeira coisa, arrependimento. Segunda coisa, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, você sabe de cor já. A fé é o início de tudo. É crer que Deus existe e que Ele recompensa os que o buscam. Então, não vou me atentar muito nessa área, né, irmã? Você já sabe. Então, arrepender e fé. Arrependimento e fé. Segundo passo, né? Fé. Primeiro passo, arrependimento. Segundo, fé. Terceiro, viver para Deus. Oferecer a vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o chamado para todo cristão. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Pergunta, essa semana, quantas vezes você orou? Porque, veja bem, volta lá, Danilo, por gentileza, no 12:12, Romanos. Eu tenho que orar mais. Alegrai-vos na esperança. Então, por exemplo, vai ter a Mega Sena, você tem esperança. Opa, vou ganhar. Você joga lá. Vou ganhar, você está alegre. Eu vou ganhar. Né? Você está? Vou jogar no bet lá, vou ganhar. Vai ganhar. Então, a pessoa tem uma esperança. De alguma coisa, ela tem uma esperança. Né? Vou casar com uma moça bonita. Vou casar com um rapaz bonito. Vou, sei lá o que eu vou. Então você tem a esperança, você tem uma esperança, você se alegra. Oh, aleluia, estou alegre. O pastor vai me dar uma oportunidade. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Aí chega a tribulação. Você tem que ser paciente. A luta vem na tua vida, é prova. Você tem que ter paciente. E aí, Deus fala, perseverai na oração. Tudo que você quer para a tua vida, busque em oração. E Deus vai te responder. Então, primeira coisa, diga arrependimento, fé, viver para Deus. Agora, a quarta, diga generosidade. Deus se agrada quando ajudamos outras pessoas com amor, sem buscar recompensa ou reconhecimento. Hebreus 13:16. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra.
Deus muito se alegra. Irmão, quando a pessoa não é generosa, ela também não recebe. A nossa igreja é uma igreja perto de outras igrejas. Aí é uma igreja humilde. Eu não gosto que chame igreja pequena, porque não existe igreja pequena. Pode ter igreja ali com 2, 3 membros. A igreja é grande, que o Espírito Santo está lá. Não existe igreja pequena. Nossa igreja é uma igreja generosa. Porque vem do pastor. O pastor, eu tenho essa visão de generosidade, eu aprendi isso. Então, Deus se agrada quando ajudamos outras pessoas com amor, sem buscar recompensa ou reconhecimento. Tem muitas pessoas aqui da igreja que são abençoadas pelo ministério, recebem recursos. Quando eu digo abençoado, é dinheiro mesmo, irmão. É dinheiro na conta, é ajudar a comprar isso, comprar carro, mas é ajudar mesmo, né? É ajudar. Não é conversinha furada. É ajudar lá no Paquistão, só que a gente faz sem querer recompensa ou reconhecimento. A generosidade mostra que o amor de Deus está em nós. Então não adianta você juntar aquele tesouro enorme, aquele monte de dinheiro, e você não ajuda ninguém. Você vê o irmão lá passando dificuldade e você não ajuda. A generosidade mostra que o amor de Deus está em nós. Dar com alegria, cuidar dos necessitados e repartir o que temos é um ato de adoração. Tudo que fazemos por amor ao próximo, fazemos ao próprio Senhor. Pastor Lucas não deu testemunho aqui agora? Que a Malu queria o Kinder Ovo? Aí chegou o irmão lá com o Kinder Ovo. Por quê? Porque Deus responde a tua oração. Deus responde a tua necessidade. Eu já vivi muito isso. Mas você tem que ser generoso. Ajudar as pessoas. Buscar ajudar as pessoas. Então vamos lá, diga comigo de novo. Arrependimento. Fé. Viver para Deus. Generosidade. Agora algo que é importante. Obediência aos pais. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Presta atenção. Diga comigo, primeiro mandamento com promessa. Se você tem algum problema com o teu pai, com a tua mãe, pede perdão, mesmo que às vezes é o pai, às vezes a mãe são xarope. Porque a Bíblia diz também que tem pai, que tem mãe, que só o sangue de Jesus, né, na cruz. Que ele cria problema para o filho. Ó, você quer promessa, você quer viver milagre? Pede perdão para o teu pai e para a tua mãe. Fala, ó, ele pode estar, irmão, se ele bebeu, se ele está cachaçado, espera ele diminuir o álcool, o volume de álcool. Chega, pai, me perdoa. Ok? Te abençoo. Em nome de Jesus. Não fique com essa conta na tua história. Não, diga comigo, não vou ficar devendo amor para o meu pai e para a minha mãe. Acabou, passa a régua. Então, ó, porque esse daí é o primeiro mandamento para você receber a tua promessa. 1 Timóteo 5,4. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. Vou ler de novo, porque às vezes a gente, né, ó, você recebeu aquela herança lá, aquela casa lá em Mongaguá, aquela propriedade, aquela fazenda, né? Mas aí você está, pô, mas aí, só isso meu pai me deu, minha mãe. Todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. O que quer dizer isso? Tem muita gente que fala que é cristão, que é religioso, mas não coloca em prática. Zelando por sua própria família. Se você não zela pela tua família, você vai zelar por quem? E retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus.
Se você receber uma herança, se você receber algo que Deus te deu, seja generoso. Ajude a igreja, ajuda a obra, ajuda alguém. Compartilhe. Então vamos lá. Efésios 6, do 1 a 3. Porque a família é uma criação de Deus e deve ser respeitada. Por que os perturbados querem acabar com a família? Porque a família é um projeto de Deus. Tudo que você ouvir que quer destruir a família, vem do diabo, vem do Satanás. Às vezes tem homem que trabalha mais que o diabo. Que o diabo olha e fala, caramba, ele consegue, né? Filhos. Ó, para os filhos, eu também sou filho. Você é filho, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Você quer ser justo? A primeira coisa, obedeça seu pai e tua mãe. Se você não fizer isso, você não é nem entendido como justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Quem tem promessa, dá um glória aí. Quer receber a promessa? Pede a benção para o pai e para a mãe. Fala, mãe, esse aí. Para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Hoje eu vou ungir tua mão esquerda, que é a mão da bênção financeira, do milagre. Se você está aqui hoje, você tem algum problema com o teu pai, com a tua mãe, você sai do teu lugar daqui a pouco e fala, pai, me perdoa, passa a régua, limpa tudo. Se não estiver aqui, nós vamos orar. E você vai telefonar para ele, telefonar para ela, falar, ó, pastor hoje deu uma cajadada lá, perdão. Ele pode estar errado, irmão, pede perdão. Porque aí você fica limpo no reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então isso são princípios. Que não adianta que você não vai viver o teu milagre sem conseguir o princípio. Então vamos lá. Diga, arrependimento, fé, viver para Deus, generosidade, obediência e respeito aos pais. Sexto, integridade. Deus se agrada daqueles que são honestos, sinceros e fiéis, mesmo quando ninguém está olhando. A integridade é viver sem fingimento, com o coração limpo diante de Deus e das pessoas. Um cristão íntegro reflete a luz de Cristo no mundo e inspira confiança e respeito. 1 Crônicas 29, 17. 1 Crônicas 29, 17. Deus meu, eu sei muito bem o quanto tu mergulhas em nossos corações. Sonda-os e que te agradas da justiça e da integridade. Na sinceridade da minha alma, ofereci voluntariamente todas essas riquezas. Agora vi com imensa satisfação que o teu povo, que se encontra aqui, igualmente ofereceu dos seus bens com generosidade e alegria. Eu quero que você entenda o seguinte, imagina Salomão falando isso. Deus se agrada quando você é íntegro, sem fingimento, sem falsidade. Irmão, começa a acontecer milagre na igreja, milagre na tua vida. Milagre, milagre, milagre. Aí você começa a viver um tempo de milagre. Porque você começa a refletir a luz de Cristo no mundo, inspirando confiança e respeito. É quando você recebe um dinheiro, você vai lá no banco, lá o cara te dá um dinheiro a mais, você, oh, Deus mandou, aleluia. É quando você encontra alguma coisa que você tem lá o endereço da pessoa, a carteira, está o nome da pessoa, tudo lá. E você vai lá, devolve, você usa de integridade. Né? É quando você acha o celular, aquele da última moda, está desbloqueado, mas está lá o nome da pessoa, CPF, endereço, mas vamos, apaga logo aí para sumir esse negócio aí. São provas que Deus faz para a gente. Você tem que devolver, porque não é seu, né? Integridade.
Você tem que refletir a luz de Cristo. Inspirar confiança e respeito. Faço só 3, então vamos voltar aqui, ó. Arrependimento. Está fraco. Arrependimento. É que tem que marcar mesmo. Fé. Vida para Deus. Generosidade. Obediência e respeito aos pais. Integridade. O 7º, humildade. Eu lembro que quando a gente começou a igreja na minha casa, com 9 irmãos, 2 cachorrinhos. Aí começou a crescer a obra, a gente foi para um salão, né? Um salão de festas, lá em Utinga. E aí o dono do salão de festas falou assim: pastor, está tudo preparado aqui para o culto. É que o outro pastor que estava aqui, ele falou que ele nasceu para pregar para a multidão. Então na igreja dele tinha 20, 30 pessoas, ele falou que isso aqui para ele não servia, tinha que ser para a multidão. Eu falei, aleluia. Aí teve um outro, que é um pastor que eu conheci, que ele falou assim para mim: pastor Nelson, tem aquele hino que fala, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, né? Eu falei, tem. Ele falou, eu quero ser reconhecido, esse hino aí para mim não serve. Eu falei, nossa irmão, que humildade, hein? Deus, Ele resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Vamos lá no Salmo 51, 17. Eu já escutei cada coisa, irmãos, que é melhor a gente nem... O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. Jamais será desprezado por Deus. Presta atenção. Quando o teu coração é contrito, quer dizer, humilde, quebrantado e arrependido, Deus nunca vai te desprezar. Isso é humildade. Tiago 4, 6. Agora. Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Você começa a receber graça de Deus. O que é a graça de Deus? Favor de Deus. É quando você recebe o que você mesmo não consegue receber, pelo teu poder e pela tua força. Presta atenção. O que Deus tem para você, ninguém vai tirar de você. Mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que fazer a tua parte. Eu ensino isso aqui. Então, às vezes, a pessoa quer um emprego melhor. E ela se acha incapaz. E tem muitos irmãos e irmãs que falam para mim: pastor, o senhor acredita mais em mim do que eu mesmo. E estão hoje trabalhando em empresas maravilhosas, estão vencendo. Porque eu creio mesmo. Não só creio de palavras, eu incentivo. Eu quero que você vá em frente. Eu quero que você viva uma vida triunfante. Então, a humildade agrada a Deus, porque é o reconhecimento de que sem Ele, nada podemos fazer. Sem Deus, a gente não pode fazer nada. Como disse o pastor Lucas, estamos lá no Paquistão. Irmão, você acha que eu acordei de manhã e falei, vamos para o Paquistão? Não, Deus falou, vocês vão. Mas eu falei, ó Deus, vai com a gente, porque a gente não tem como fazer isso. Nós somos uma igreja humilde, uma igreja simples. Então, Deus tem feito coisas grandes aqui. Porque nós estamos nos submetendo à vontade de Deus, confiando na direção de Deus, e não buscando engrandecimento a nós mesmos. O cara me ligou e falou, pastor, vamos fazer um trabalho aqui, para o teu Instagram ficar bombado, milhões. Eu falei, irmão, para. Porque esse não é o meu objetivo. Eu não quero isso para mim. Não quero. Não é o propósito de Deus para a minha vida, não é. Se é de outros pastores, glória a Deus, eu não julgo ninguém. Mas para a minha vida não é esse o propósito. Você tem que ter humildade de saber onde Deus quer que você esteja. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Lá no Paquistão, as crianças estão orando para eu comprar um jato, um avião. A pastora Lu falou, misericórdia. Eu falei, eu não. Mas se Deus falar assim, eu vou dar.
Agora, a oração daqueles paquistanesinhos lá, daqueles meninos, que eles querem que eu vá lá todo ano, todo mês. Na humildade, se Deus falar assim, eu vou dar, alguém vai parar? Não. A gente quer comprar esse terreno aqui, esse prédio. Não, ainda não conseguimos comprar, mas estamos fazendo a obra, estamos fazendo a vontade de Deus. E se Deus uma hora der? Então a gente fica na humildade, esperando em Deus, trabalhando, óbvio, fazendo nossa parte, guardando o dinheirinho ali, fazendo as coisas da gente. Só que Deus sabe a hora certa de todas as coisas, na minha vida e na tua vida. Falta só 2, irmãos. Viu, João? Só falta 2. Vamos voltar. Agora com força, hein, gente? Ó. Arrependimento. Fé. Viver para Deus. Generosidade. Obediência e respeito aos pais. Integridade. Humildade. 8º, louvor. Diga louvor. Aleluia. Quando louvamos a Deus, reconhecemos sua bondade, seu poder e seu amor. Salmo 69, 30 e 31. Em cânticos, então, louvarei o nome do Eterno, e em meus agradecimentos exaltarei a Ti, Senhor. Serei mais agradável ao Senhor do que mais perfeita oferta de todo o passado. Irmãos, quando louvamos a Deus, reconhecemos sua bondade, seu poder e o seu amor. O louvor verdadeiro vem de um coração grato e cheio de alegria por tudo que Deus fez e que Ele vai fazer. E porque Ele já fez o que Ele vai fazer. Louvar em meio às lutas também agrada ao Senhor, pois mostra que confiamos nele acima das circunstâncias. Eu falei com a pastora Lu, eu estava lá em casa, domingo, a gente tem um culto aqui, aí à noite eu tenho um culto lá em Kansas, a gente faz o culto lá online, nos Estados Unidos, terminou o culto, a pastora Rosana me liga. Pastor Nelson, tem como o senhor trazer a palavra amanhã, segunda-feira? Eu falei, como é que é? Pastor, o pastor aqui falou que ia vir, mas aí cancelou agora, em cima da hora. Eu falei, pastor Rosana, eu vou. Estava cansado, irmãos, vou. Primeiro, eu fiz um voto com Deus, se sempre me convidassem para ministrar a palavra, eu iria. Nunca cobrei nada de ninguém, nunca nada disso. Aí eu falei para a pastora Lu, não tem aquele louvor que a gente canta, o meu chamado, como é que é? Meu chamado é maior que a minha vida? Louvar é fácil, irmãos, canta. O meu chamado é maior que a minha vida. Oh, coisa boa. Aí Deus falou, vai lá evangelizar o irmão. Então, quando eu vi esse louvor, e a pessoa não aceitar, é melhor ela nem louvar. Porque assim, a tua boca, ela define quem você é no reino. O meu chamado é maior que a minha vida. Irmão, precisa de uma ajuda aqui na igreja. Não posso, não consigo, não vou. Preciso fazer alguma coisa na obra. O louvor é uma luta. Só eu conheço a luta com a pastora Lu. De repente está o grupo, de repente o povo vai embora, de repente vem. É uma luta, irmãos, para você estar aqui em cima louvando. Se a gente fosse fazer a coisa de qualquer jeito, estava cheio de gente aqui louvando, irmãos. Só que tem gente que fica aqui e o pastor vai dar bronca, e aí a pessoa vai embora. Porque é muito sério quando você sobe aqui. Porque quem está lá embaixo são vidas para serem ministradas. Então, para você fazer de qualquer jeito, se você deixar o povo fazer o que quer, irmão, estava cheio de gente aqui. Estava tecladista, bateria, reco-reco, bandeiro, tinha tudo. Mas as coisas aqui não são desse jeito. Então a pessoa, melhor não dá certo ali com o pastor Nelson, com a igreja ali. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela é derramada sobre a igreja. A Bíblia diz que há um rio que passa pela igreja. Você acha que eu vou colocar qualquer um para pregar aqui? Eu prefiro treinar meu povo aí, ó. Está aí a Débora pregando, o pastor Lucas, o Tô. O Tô já falou que quer agenda, inclusive. Falei, Tô, calma. O pastor Zé Carlos já está na frente. Aí, ele quer agenda. Eu falei, não, calma. O pastor Álvaro falou, não é assim não.
né? O que é isso? Você acha que eu vou ficar trazendo gente famosa aqui para lotar a igreja? Você acha que isso é meu chamado? Não é, irmãos. O meu chamado é preparar os irmãos para o mundo, para a glória de Deus. Eu vou trazer um cara aqui que eu não sei quem é, e está cheio de gente que fala que é pastor, que nem ovelha tem. E para trazer doença para a igreja, irmãos, nós vamos ficar na nossa humildade. Nós não precisamos disso, irmão. Nós não precisamos nada disso. Ah, pastor, o cara traz o raio, traz o fogo, vai para o raio que o parta. O que eu quero aqui é gente séria, gente que vai trazer uma mensagem sobre a tua vida e você vai ser curado. Um dia eu estava no culto, vou falar. Estava num culto, chegou um pastor famoso, me chamaram, eu estava lá, irmão, não era presidente da igreja, estava lá, quieto. Deus falou para mim, o homem entrou na igreja, Deus falou, hoje eu vou te usar na vida desse homem. Falei, eita glória. E a pastora Lu lá louvando, né? Aleluia, aleluia. E aí, o Renan lembra disso aí. O Renan estava lá, ele não era jovem, adolescente. Aí entrou, tinha 11 pessoas junto com o pastor com a abotoadura e não sei o quê, com a malinha. Entrou. Ah, pastor Zé, Deus falou, se prepara. E estava o pastor e a esposa dele lá em cima do altar, e eu sentadinho. E aí Deus falou, é agora. Eu falei, ai meu Deus. Aí eu fui lá na mulher do pastor. Irmão, você tem que ter uma autoridade, irmão. Falei, e aí, irmão, Pai do Senhor, pastor. E o culto tomando, era uma vigília. E aquela igreja lotada, irmãos. E o pastor ia pregar. O marido da mulher que eu fui. Eu falei para ela assim, e aí, o vagabundo vai te bater hoje ou não? Aí ela olhou para mim, como é que é? Teu marido aí, esse vagabundo, que está te batendo faz muito tempo. Ela começou a tremer e chorar. Aí lá vem o pastor. Eita, o que Deus está falando? Está falando que você é um vagabundo, safado, em cima do altar. Ele olhou para mim e falou, por quê? Porque você bate ela, você espanca ela. Vagabundo. Irmãos, eu sou meio doido. É o Espírito Santo. Aí ele olhou para o assessor dele e falou assim, vamos embora que tem profeta aqui nessa igreja. Irmãos, diante de Deus, o Renan estava lá, está dando risada. Pastora também. Aqui atrás aqui tinha uma portinha. Do jeito que ele entrou lá, que ele deu a volta, entrou todo cheio de onda aqui, ele saiu com os 11 caras e foi embora. Eles foram embora. Aí o pastor falou para mim, o que você falou para ele? Eu falei, eu não falei nada, quem falou foi o Espírito Santo. Só chamou ele de vagabundo. Pastor, quem vai pregar agora? O senhor prega, o senhor é o presidente da igreja. Mas pelo menos Deus não permitiu que ele lançasse uma doença sobre a igreja. E fora outros assuntos que o pastor... né? Então o que eu quero te dizer? Quando você está na presença de Deus, quando você está com temor de Deus, Deus não deixa a igreja ser adoecida por pessoas doentes. Porque ninguém pode dar o que não tem. Imagina esse homem orando pelas mulheres, sendo que ele bate em mulher. E pôr na mão na tua cabeça. O que você acha que vai acontecer? Nessa mesma igreja, eu vou falar logo, eu estava num culto, a igreja lotada também, eu tinha um casalzinho lá atrás, eu falei, rapaz, levanta, ele levantou, eu falei, você não vale nada, você não tem nada com essa menina, você só quer abusar dela. Ele abaixou, desde que ele levantou, ele abaixou, eu falei, ixi, agora vai embora da igreja. Ficou esperando. Aí ele veio, eu fiquei aqui orando pelo povo, ele falou assim para mim, pastor, eu quero me arrepender. O que foi? Eu não valo nada mesmo. Eu já vi que nessa igreja tem homem de Deus. Eu só queria abusar dessa menina. Estava o pai e a mãe da menina junto. Eu não queria nada com ela. Eu só queria abusar dela. Mas quando eu entrei aqui na igreja, que o Senhor falou, eu falei, o diabo caiu na minha vida. O Satanás caiu. Eu quero aceitar Jesus. A pastora Lu sempre está comigo, essa bênção. Chegou, eu falei, então ora aí, vamos orar e se arrepender. Depois você se acerta com o pai da menina e com a mãe. E se ela vai continuar com você ou não. Irmão, Deus, Ele faz coisas que você não consegue imaginar. Porque Deus, Ele quer curar a gente. O prazer de Deus é ver você abençoado, abençoada. Mas para isso você precisa ter honra. Louve a Deus. Quando der aquela vontade de ouvir um pagode, você vai estar dentro no carro, vai, nossa, Jorge Aragão, conheci o Jorge Aragão. Jorge Aragão, meu Deus do céu. Ai, eu estou até tremo para ouvir um Jorge Aragão. Um Zeca Pagodinho, ai Jesus.
Fico arrepiado. Quando eu ouço, fico arrepiado. Aí você fala assim, não, vamos ouvir o Fernandinho aqui agora, vamos ouvir um louvor, vamos ouvir. Você começa a louvar, irmão. Eu não tenho nada, sabe, eu não sou o pastor radical, não. Mas se você começar a trazer mais louvor para a tua casa e tirar isso da tua casa, você começa a viver milagres. São princípios de honra. São princípios de honra. Não tem problema se ouvir uma cantora top, né, algo bacana, algo que acrescente, né? Mas você vai ouvir música sertaneja. Misericórdia, irmão, em nome de Jesus, eu declaro que esse diabo sai da tua vida. Música que só fala de traição, de cachaça. Você quer o quê? Que princípio de honra você quer na tua vida? É traição. Ela me largou. Eu vou te bloquear. Irmão, você está nessa aí ainda? Você está nessa vida ainda? Está na igreja há 30 anos e está achando que vai bloquear? E nem bloquear fala direito. Aí você fica ouvindo essas porcarias, e aí você vai falar com Deus? E quer honra? Se quer para ouvir música, ouve uma música boa logo, né? Sei lá, Barry White, George Benson, Whitney Houston. Mas ouvir esses negócios, pelo amor de Deus. Ih, pastor Nelson hoje está animado. Gente, então vamos lá, de novo aqui. É verdade o que eu estou falando. A gente brinca, mas é verdade. De novo, vai. Falta só um agora. Vamos para a Santa Ceia. Dá tempo. Diga, arrependimento. Fé. Viver para Deus. Generosidade. Obediência a respeito aos pais. Integridade. Humildade. Louvor. Última. Abençoar quem o ama. Quem ama você? Deus é generoso com aqueles que o amam e buscam agradá-lo. Lucas 12, 32. Vamos lá. Não temais, pequeno rebanho. Somos nós. Pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. O Senhor nos concedeu o reino de Deus. Nós não conseguimos nada, irmão. Foi Deus que nos deu o reino. Para a gente entrar no reino. Deus é generoso com aqueles que o amam. Então, se você ama Deus, Deus é generoso com você. Ele tem prazer em abençoar seus filhos. Você é filho, filha de Deus? Sim ou não? Então você já vai receber bênção de Deus. E muitas vezes os próprios cristãos para serem instrumentos dessas bênçãos. Então presta atenção, nós não temos nossa festa aqui, que a gente dá presente um para o outro, é porque eu ensino isso. Você precisa presentear as pessoas. Não adianta só você falar, é a mesma coisa que o casamento. Você fala assim para a esposa, eu te amo. Tem uns atordoados aí que nunca nem fala isso. Mas você fala, eu te amo. Só que é o seguinte, só falar eu te amo, você tem que demonstrar o amor. Para Deus é da mesma maneira, você tem que demonstrar o amor. Compra, irmãos, uma flor e entrega para a tua abençoada. Está com aquela sandalinha que passou já 3 anos, quase Salomão pisou nela. Vai lá no shopping, leva ela lá para comprar uma sandália. Tem homem que ele sempre quer o melhor para ele. Então vai comprar um aparelho celular, ele compra o melhor para ele e dá o resto para a mulher. Inverte. Começa a dar o melhor para ela e fica com o piorzinho. Começa a mostrar o amor de verdade, não só de palavras, mas de ação. E da mesma maneira as varoas, né? Isso é princípio de honra. Isso é princípio de honra. Deus amou a gente, que Ele nos deu um reino. Então você é instrumento nas mãos de Deus. Quando a gente ajuda, quando a gente encoraja, e quando a gente ora pelas outras pessoas, inclusive para aqueles que amam a Deus, nós estamos participando da obra de Deus, agradando ao Senhor com o nosso amor ao próximo.
esses itens, esses tópicos que eu estou falando, são tópicos para a gente receber o tão necessário milagre na nossa vida. Porque Deus, Ele não é mágico. Deus não faz mágica. Deus faz transformação. Quem foi que transformou água em vinho? Jesus. Ele transformou, Ele não fez mágica. Quem faz mágica? Os homens que pegam a água, jogam o tangue de uva lá, fica vermelhinho, parece que é. Mas Jesus não faz isso. Jesus transforma, Jesus cura, Jesus faz milagre, Jesus te honra, Jesus te guarda, Jesus guarda os teus filhos, Jesus já guarda a tua geração futura, o filho do teu filho, Jesus guarda a tua casa, guarda a tua família, Jesus abençoa os teus. Quando você começa a orar, quando você começa a clamar, e quando você começa a entender o propósito de honra na tua vida, Jesus traz milagre. E para Ele não está nada impossível, não existe nada impossível. Quando você entender isso, muitos aqui, irmãos, já passaram do arrependimento. Já passaram da fé, porque tem. Já passaram da vida com Deus, continuam vivendo com Deus, da generosidade, da obediência a respeito aos pais, da integridade, da humildade, do louvor e da bênção. Significa o seguinte: você está maduro para receber o teu milagre. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Queria chamar o grupo de louvor aqui.